Gente, eu vim avisar que esse vídeo pode abordar temas mais sérios, então se você for uma pessoa sensível, eu sugiro que vocês vão aqui no canal e procurem outros vídeos que eu postei aqui. Então fiquem com o vídeo e falou e tchau! Como vocês já devem saber, o EUIP há 9 dias atrás postou a parte 2 de 1, 2, 3 Showtime. Então eu resolvi vir aqui reagir aqui o primeiro, e se o vídeo não tiver muito grande, e o segundo episódio. Então bora lá. 1, 2, 3 Showtime. É a volta das AUs. Meus amigos, que perfil estranho. Tem um tempo que vocês têm me pedido pra cobrir esse tema aqui no canal. E inicialmente eu achei ele meio... Eu não entendi qual era o propósito na primeira vez que eu vi. E por conta disso, eu fiz o que eu faço com a maioria das coisas da minha vida. Eu ignorei. Eu ignorei ouro e eu tô aqui pra me retratar. 1, 2, 3 Showtime é um ARG feito lá dentro do Tok Tok. O que inicialmente se vende como uma espécie de fã-clube dedicado a personagens de algumas animações famosas, se mostra depois algo bem maior e um pouco mais complexo do que um mero FC. E eu tô aqui pra explicar esse ARG pra vocês. Só vou pedir aqui no começo do vídeo pra tu se inscrever aqui no canal. A gente tá na metade da nossa meta de e vão lá no canal do EUIP pra vocês verem o vídeo com mais calma e sem eu comentando. Esqueci de avisar isso. Então vai lá. milhões. E a tua ajuda é muito... Ajuda não. E a tua ajuda é muito bem-vinda. Se inscreve aí e agora sim vamos ao Showtime. Showtime. Poxa, uma bolinha com pelo. Não. Uma bolinha feita de pelo. 1, 2, 3 Showtime. Olha que legal. Mas primeiro meu... Propaganda. Pera aí, galera, que eu... Ok, quando eu falei que essa conta parecia mais um FC, um fã-clube, eu tava me referindo à forma que os vídeos são construídos. Isso porque o criador vai pegar um desenho em específico e vai dissertar sobre quais coisas tal personagem gosta, quais ele tem medo, tudo isso baseado no que o criador acha, o famoso headcanon. E o primeiro vídeo dessa série vai ser sobre os personagens daquele desenho The Loud House. No caso, a gente vai ver quais são os filmes preferidos desses personagens. E tá, esse vídeo não tem nada de errado, até por ali. Todos os personagens vão ter gostos normais, tirando o fato de que a personagem Lisa não tem filme preferido. Ela vai aparecer sozinha com um som estranho de fundo. Lisa. Também tem o fato... eu vou deixar o canal dele na descrição. De que a personagem Lina, que tem o Tarzan 2 como filme preferido, não existe. Ela simplesmente não existe em The Loud House. E a última coisa estranha é que o filme preferido do personagem chamado Lincoln é a Serbian Film. E cara, se tu não sabe o que é a Serbian Film, nem pesquisa. É literalmente a pior desgraça já gravada e titulada como filme existente. É sério, na minha opinião, tu ter uma cópia desse filme deveria ser considerado um crime e eu não tô exagerando. É sério, eu não tô exagerando. E esse filme é o filme preferido do Lincoln, que é de Gizinho. Ok, 3 coisas diferentes a se pôr na gaveta de evidências. No próximo vídeo a gente vai ir para o incrível mundo de Gumball. E nesse vídeo a gente vai descobrir quais são os lanches favoritos de cada personagem. O Gumball, torta de framboesa. Darwin é comida de peixe. Previsível. Giblet é Skittles. Quem que é Giblet? Isso é Skittles. Mas o que é isso? E olha que incrível mundo de Gumball é o meu desenho favorito. E eu não conheço o Giblet. Giblet? De primeira, eu achei que esse mano aqui fosse o protagonista daquela cópia chinesa de Gumball, mas não tem nada a ver. Eu cheguei a procurar por esse Giblet no desenho mesmo. Vai que ele é um personagem de um episódio só. Mas não, ele não existe. Bem parecido com o que rolou com a Lina em The Loud House. Ok. Por algum motivo ele tá aqui. Vamos continuar. Depois dele vai aparecer a mãe do Gumball. Oxi. Aqui tá escrito Strawberry, que é morango. Mas aqui é Blueberry. Que tem algo Então bem tá, normal né? de comida preferida. E depois dela vem a Penny. E o lanche preferido dela é Fanta. Agora as coisas tá começando a ficar mais séria. Que... Tá bom, né? Que se caso tu não saiba, fentanil é um remédio anestésico, mas que é comumente usado como droga. E esse é o lanche preferido da Penny. E a parada tá começando a ficar pesada. Depois da Penny a gente vai ver o Ricardo. E por algum motivo, a comida preferida dele é tudo, tá? Por último, a gente vai ver a Anaís. E a comida preferida dela é bem normal também. Mais coisas pra pôr na nossa gavetinha de investigações.
Próximo vídeo. Nesse próximo vídeo a gente vai continuar no incrível mundo de Gumball, porém, dessa vez a gente vai estar conferindo os locais preferidos dos personagens. Cada tema mais específico que o outro. Eu aposto que o local preferido do diretor Brown é o armário da sala dele, junto da senhorita Simio. Que foto é essa aqui, que eu nunca reparei? Negócio bizarro. Aqui, ó. Então tá, né? O vídeo começa nos mostrando que o local preferido do Gumball é a casa dele. Local esse que também é o preferido do East, seja lá que desgraça Nossa. seja essa. East é mais um personagem headcanon que só foi enfiado aqui nessa série. Ou seja, ele não existe em lugar nenhum fora aqui. Ele parece uma versão bugada e violeta do Gumball. E o seu local preferido é a casa dos Watterson. E isso aqui tá com uma vibe meio Hugo Simpson. O local preferido do Darwin é o seu aquário, apesar dele parecer estar se afogando. Por mais irônico que isso seja. E o local preferido do Giblet é a fábrica de Skittles. O local preferido da Penny é o armazém, bem escondido. Perfeito. A Penny tá meio estranha. E o local preferido Oxe, o cara lá do... Não é o do... A gente vai continuar com Gumball. Não é o cara lá do... Breaking Bad, alguma coisa do tipo. Ah, Mas sei lá, dessa né? vez pra ver as músicas preferidas de cada personagem. E todos os personagens vão ter gostos musicais normais, até a gente chegar no East. Quando ele aparece, na tela, a gente vai ser agraciado com uma cifra de César. Cifra de César é uma codificação onde o alfabeto equivale ao contrário. Deixa eu ver. Na realidade, o Whip se confundiu com a cifra de Atbash, não sei se é assim que fala. Na cifra de César, o alfabeto é jogado para frente um número X de vezes, fazendo com que ele se inicie com uma letra diferente do normal. Exemplo: se escolher 5, então o alfabeto se inicia 5 letras à frente do A. Ou seja, ele se inicia na letra F. Logo, o A se torna o Z e o B vai se tornar o Y e aí por diante. Se a gente pegar essas letras que estão no vídeo, reescrever e jogar no tradutor, ele não vai dar em nada. Isso porque a codificação tá 7 letras à frente, ou seja, 19. o A equivale a 7 Décima nona. Letra letras do T. alfabeto. O A equivale ao G e aí por T. diante. Eita. Fazendo essa tradução, a gente consegue a seguinte frase: eu sou uma Uma coisa gelatinosa, macia e grande, suavemente arredondada, sem boca, com buracos brancos pulsantes preenchidos por névoa, onde meus olhos costumavam estar. Pra quem não tá lembrado, essa frase vem diretamente de I Have No Mouth and I Must Scream. Essa frase faz parte do monólogo final do personagem Ted, depois dele ter sido transformado nessa criatura por AM. Se vocês quiserem que eu reaja a mais vídeos do Whip, comenta aí. E antes que eu me esqueça, essa é a música preferida do East. Nossa, que música maravilhosa, hein? Ô, propaganda. Vocês também. E antes que eu me esqueça, essa é a música preferida do East. Eu amo como a música seguinte não tem nada a ver, mas ela é a cara do Tobias. No próximo vídeo a gente vai pra Jovens Titãs em Ação. E a gente tá aqui pra ver os sorvetes favoritos de cada personagem. E todos os personagens têm gostos bem comuns. A Estelar gosta de sorvete de morango, o Cyborg de flocos, o Mutano gosta de sorvete de pistache, a Ravena Amora e o Robin gosta de sorvete sabor Robin. E tem mais uma pessoa pra falar o seu sabor favorito. Alguém chamado Brandon Miller. Brandon Miller. A gente mal conhece esse cara e já sabe parte da lore dele. Ele gosta de sorvete de baunilha. Eu, particularmente, prefiro chocolate. Eu também. No próximo vídeo, a gente vai voltar lá pro incrível mundo de Gumball pra ver os maiores medos dos personagens. E nesse vídeo, a gente vai ver que os personagens do desenho estão começando a notar que tem alguma parada estranha rolando. E a gente começa pelo Darwin. O medo do Darwin é de ficar perdido. O da Nicole é o JP Morgan, que é um financeiro americano. Não dá, né? O medo do Giblet é de ficar sem suas balas. E o medo do Gumball é o East. Vale lembrar que o local preferido do East é a casa dos Watterson. Então assim, dorme de olho aberto. E por mais estranho que possa ser, o medo do Gumball não é o mais estranho desse vídeo. O mais estranho é o medo da Anaís. Isso porque o medo dela é medo de ser o único personagem real e consciente em um show cheio de alucinações e fantasias. Bem específico, né? Pois é. Tudo indica que a Anaís tá criando uma certa consciência de que ela tá no mundo fantasioso. E eles estão notando
notando que tem coisas erradas. Afinal, o Gumball já notou seu plano estranho e tá com medo dele. Ele tá tentando evitar o East, e o medo do Ricardo é o filme Cruz. Esse filme é bem mais ou menos mesmo. Nos próximos 2 vídeos, a gente vai ver os hobbies favoritos dos Jovens Titãs e um outro mostrando os animais favoritos deles. E também vai ter um vídeo ambientado em Bob Esponja, mostrando as músicas favoritas dos membros da Fenda do Biquíni. E em ambos os vídeos, o tal Brandon Miller aparece. Eu acredito que esses vídeos sirvam só pra mostrar que o Brandon consegue cruzar de um desenho pra outro, seja lá o que ele seja. O vídeo também mostra que o animal preferido do Brandon é o Robin. Ou seja, o Brandon é o Batman. No vídeo seguinte, a gente vai ver os sorvetes favoritos da tropa do Gumball. E o que tem de relevante nesse vídeo é que a gente descobre que o East não gosta de sorvete porque ele é intolerante à lactose. Também tem outras coisas estranhas nesse vídeo, como por exemplo, o João Banana gostar de sorvete de banana. Isso é errado. E o sorvete preferido da Sarah é ela mesma. Mas tirando também isso, é canibalismo. o East Também é intolerante à lactose. A gente vai voltar nessa informação ainda. No vídeo seguinte, a gente vai ver os cheiros favoritos dos Jovens Titãs. E esse vídeo não tem nada de importante a se citar. Eu só queria mostrar que nesse vídeo vai aparecer um personagem chamado Cyborg 2. E que o cheiro preferido dele é Casa do Mal. Ok. Eu sei que até agora tudo isso tá parecendo só um monte de informação jogada, mas já vai fazer sentido. E já que eu tô jogando um monte de informação aleatória, deixa eu jogar mais uma. Estamos quase com 300 mil lá no Insta e quase 100k no Twitter. Dá uma moral? Agradeço. No vídeo seguinte a gente vai ter mais informações interessantes. A gente vai ver os animais que a tropa do Gumball menos gosta. O que é importante nesse vídeo é o animal que o East menos gosta e o animal que o Larry menos gosta. O do East são vacas. E essa informação vai de cara pra informação de que ele é intolerante à lactose. Afinal, vacas são leite. Bom, o animal que o Larry menos gosta são lactídeos. Isso é um lactídeo. Nossa. Tá, vamos botar a cabeça pra bicho funcionar. feio. Lactídeos é uma palavra que não existe no inglês. Tá faltando um E entre o D e o S pra formar lactides ou lactídeos. E calma, eu sei que você já deve estar aí felizão achando que eu resolvi. Lactídeos tem a ver com a intolerância à lactose do East? Então, mais ou menos. Isso porque, apesar de parecer, a palavra lactídeos não tem nada a ver com laticínios. Eu acredito que lactídeos colocado aqui tenha sido um erro do criador, ou talvez uma forma que o criador usou pra despistar a resposta. Ou ele Mas, criou um apesar nome. de que essa palavra não tenha nada a ver com leite ou laticínios, essa criatura chamada lactídeos tem sim conexão com o East. Afinal, caso tu ainda não tenha notado, analisando a imagem de ambos, os dois são da mesma espécie. O East também é um lactídeo, mesma cor de pele, mesma cor de olho. Nessa parte em que aparece o medo do Larry, bem rápido vai piscar um código. E ele tá codificado em base 64. E traduzindo ele, a gente consegue a seguinte frase: cada osso do seu corpo costumava pertencer a algo macio. Eu me lembro. Tá, ainda tá muito cedo pra teorizar alguma coisa. Vamos continuar. No vídeo seguinte, a gente vai ver as comidas que os Jovens Titãs menos gostam, fora as aleatoriedades do vídeo, como por exemplo, o Mutano tá com medo do fim do universo. Nesse vídeo, a gente também vai ser apresentado a mais um personagem, o Gant, que não tem nada de especial. E claro, tem algo de errado com a Ravena, é só olhar pra ela. Ela aparece passando tempo demais com o Brisa do No One Not Human. Ó. Não se droga. Lactide, Ravena, todos compartilham de uma característica: olhos roxos, mas com ela é diferente. O Lactide é uma criatura nova, o East é um clone, mas a Ravena, ela ainda é a Ravena. Ela simplesmente se transformou, e a comida que ela menos gosta agora é leite. Quando a Ravena aparece na tela, a gente vai ter acesso a mais um código, e traduzindo ele, a gente consegue a frase: estou aprendendo. Aprendendo o que, Ravena? No vídeo seguinte, a gente vai ver as fotos de bebês dos personagens, tanto dos Jovens Titãs quanto do Gumball. Mas na real vai ficar tudo fora de ordem, tanto que vai aparecer personagens que não é nem de um nem de outro, e até mesmo personagens que não existem. Enfim, esse vídeo é importante porque quando a Ravena aparece, vai aparecer junto dela mais um código, que traduzindo a gente consegue uma fala de um dos membros dos Jovens Titãs. Eu tentei oferecer a ela um cereal básico no café da manhã. Eu só queria ajudar, já que ela não tem comido muito. Eu não sei o que eu fiz de errado, mas o ataque deixou um corte na lateral do meu rosto. Aparentemente, alguém tentou cuidar da Ravena, já que ela tá visivelmente diferente e sem comer. E essa pessoa foi atacada por ela. E a gente descobre quem é essa pessoa no vídeo seguinte. Isso porque durante as informações, a gente vê que o Mutano tá com uma cicatriz no rosto. Era esperado que fosse ele quem tentou ajudar a Ravena. Afinal, os dois têm um romance velado nos Jovens Titãs. Ele quis ajudar e se machucou. No próximo vídeo, a gente vai voltar pro incrível mundo de Gumball, pra ver o hobby favorito de cada um deles. O East é observar. E essa é a informação mais pertinente pra falar desse vídeo. No vídeo seguinte, onde a gente vê os filmes favoritos dos Jovens Titãs, a gente pode ver que o ferimento do Mutano não tá se curando. Na verdade, ele parece estar piorando, ficando ainda mais aberto e roxo.
roxo, exatamente como os lactídeos. Talvez isso seja uma infecção? E qual a melhor forma de evitar isso? Eu acredito que esteja mantendo distância. E eu não fui o único a pensar isso. Isso porque no vídeo seguinte, aonde a gente vê a bebida favorita da tropa do Gumball, a gente pode ver que a Penny escolheu leite, mesmo que o seu rosto não pareça concordar com essa decisão. Muito provavelmente ela escolheu leite porque os lactídeos são intolerantes à lactose. Ela tá querendo se proteger e escolheu a forma mais óbvia pra isso. Uma coisa que a gente também descobre nesse vídeo é que a Penny tem uma questão com os lactídeos. No final do vídeo vai aparecer a silhueta do pai dela, seguido de um áudio estático. Se a gente pegar esse áudio e jogar ele no espectrograma, que é um programa feito para transformar áudio em imagem, a gente consegue uma imagem da Penny abraçada no próprio pai, seguido da frase: "Eu não vou deixar acontecer de novo". O que me faz crer que essas criaturas tenham feito algo pra Penny ou pra sua família, muito provavelmente o seu pai. No vídeo seguinte a gente vai ver os locais favoritos dos Jovens Titãs. E nesse vídeo a gente pode ver que o corpo do Mutano tá começando a sentir os efeitos da infecção, ficando com a pele cada vez mais roxa e inclusive tendo alguns glitches no seu braço. Alguns personagens vão aparecer meio tristes ou assustados, como a Evil House ou a própria Estelar, literalmente na primeira cena do vídeo, bem na chamada. E a Ravenna continua do mesmo jeito. Ah, e tem o Brandon Miller. Ele ainda aparece todo simplesmente tá aquecendo o cabelo dele. No final desse vídeo, durante um pequeno glitch na imagem, a gente vai conseguir um link pro Google Drive. Afinal, isso aqui ainda é um ARG. Ele tem que nos mandar para algum lugar fora do Tok Tok em algum momento. E, bom, com esse link a gente consegue uma parte de um diário que não ficou claro se ele é do Cyborg ou do Gant, que é aquele personagem que só surgiu porque sim. A julgar pela cor da letra, eu acho que é do Gant. Ô, propaganda de novo. Uma parte de um diário que não ficou claro se ele é do Cyborg ou do Gant, que é aquele personagem que só surgiu porque sim. A julgar pela cor da letra, eu acho que é do Gant. Nessa folha, ele vai citar que o Robin tá agindo igual um babaca. O Gant vai citar que o Robin ficou extremamente irritado com alguma mentira que o Mutano falou. A mentira do Mutano poderia ter colocado a equipe em risco. A mentira, na verdade, é uma omissão. O Mutano tentou proteger a Ravenna e não contou da infecção dela. Agora que o Robin descobriu, ele tá tentando manter o Mutano preso no quarto dele de castigo, enquanto prende a Ravenna no laboratório dele. Tudo pra poder fazer testes nela que ele não conta pra equipe quais são. O Gant também vai citar que ele é ignorado, como se não fizesse parte da equipe. Que ele realmente não faz, né, tadinho. Enfim, recapitulando. Ravenna tá infectada com lactídeos e tá se transformando em um. Ou como ela mesma diz, estou aprendendo. No processo, ela infectou o Mutano. Inclusive nesse vídeo, de uma forma bem mais drástica. Vendo tudo que tá rolando, o Robin trancou a Ravenna no laboratório e o Mutano no quarto dele. Ele tá fazendo testes na Ravenna, mas não fala que testes são esses. Quando ele aparece nesse vídeo, a gente tem mais uma frase criptografada, que segundo a galera nos comentários, tá escrito: "Foi para um bem maior". Essa frase, vinda do cara que trancou a Ravenna no laboratório pra estudo, Peraí, quando tinha um ele negócio aparece nesse escrito ali vídeo, em cima. a gente tem mais uma frase criptografada, que segundo a galera nos A cifra de César com deslocamento de 21. comentários tá escrito: "Foi para um bem maior". Essa frase, vinda do cara que trancou a Ravenna num laboratório pra estudos, só me remete a uma coisa: sacrifício. Mas será? Quando o Mutano aparece nesse vídeo, a gente também consegue mais um link pro Drive. E dessa vez é pra uma carta do próprio Mutano. E também uma foto do quarto da Ravenna. E a carta dele diz o seguinte: Robin disse que fez tudo o que pôde. Ele é um mentiroso. O livro de feitiços dela foi deixado aberto. Isso não tá certo. Nesse mesmo link, a gente vai ter uma foto do quarto da Ravenna e o seu livro aberto. Muito provavelmente o Mutano queria que o Robin levasse o livro pra ela, pra que assim ela pudesse fazer algum feitiço que revertesse tudo. Isso é... Vai dar o negócio de feitiço que dá um monte de poderes pra alguém que tá infectado com lactide. Isso não é muito certo não. Isso não é muito racional, né? Então dá, né? Bem mais simples, na verdade. É por isso que o Mutano fala que o Robin é mentiroso quando ele diz que tá tentando de tudo. O Robin tá ignorando a provável solução mais simples. Tudo pra ficar estudando e testando a Ravenna e a sua infecção. Inclusive a Ravenna nem vai aparecer nesse vídeo. E em mais nenhum, nem mesmo nas thumbs deles.
justamente porque ela tá passando por testes no laboratório. O Mutano também não vai mais aparecer a partir daqui. Muito provavelmente porque, assim como a Ravenna, ele tá sendo mantido preso, só que no seu quarto. No vídeo seguinte, a gente vai ver os números preferidos dos personagens de Gumball. E nesse vídeo vai ter mais algumas coisas escondidas. Eu não tenho certeza, mas quase todos os números que vão aparecer aqui têm uma simbologia por trás, sendo o da Penny o mais importante. O seu número é 444. E esse número sempre é ligado à proteção, guias espirituais, uma força, um manto que provavelmente ele foi dado pelo seu pai, que foi atacado e perdeu a vida para os Lactides. Do lado dela tem uma foto, que se trata de uma estátua da Joana Dark, que junto do contexto da Penny ter perdido o pai dela e o número que ela escolheu e o que ele representa, faz total sentido ter uma foto da Joana Dark aqui. Afinal, ela é considerada historicamente uma heroína da França. Pois bem, pegando essa foto e estourando o brilho dela, tem isso aí, que eu não faço a menor ideia do que seja. Mas pesquisando na Wiki sobre, eu disse, faz total sentido ter uma foto da Joana Dark aqui. Afinal, ela é considerada historicamente uma heroína da França. Pois bem, pegando essa foto e estourando o brilho dela, tem isso aí, que eu não faço a menor... A escrita deve ter quebrado com a compressão do TikTok, mas a escuridão da imagem. Do que seja. Mas pesquisando na Wiki sobre, eu descobri que isso daí é um link para uma pasta zip no Drive. E essa pasta tem uma senha. E a gente já consegue ela. Continuando com o vídeo. Durante o vídeo a gente ainda vai ter mais duas mensagens secretas. Uma delas vai aparecer no momento em que o East aparece na tela. Esses emojis são a mensagem. Vamos lá. Para fazer um diferencial dentre todas as cifras e codificações que tem nesse ARG, o criador simplesmente resolveu criar uma criptografia própria, baseada em emojis. E eu não faço a menor ideia de como a comunidade descobriu e traduziu. Mas eles criaram essa tabelinha aí. E usando ela para traduzir esses emojis, a gente consegue essa frase. Você também vê isso? Essa violeta sempre se espalhando, florescendo e sangrando por. O East tá vendo a infecção acontecer em outros universos. E quando eu digo outros universos, eu digo outros desenhos. O East e os outros infectados estão meio que agindo como agentes do caos. Apesar de que eu não faço a menor ideia de como o East nasceu e nem como a Ravenna foi infectada. O que importa é que ela infectou um Mutano. E pelo menos na casa do vizinho, isso tá dando o que falar. E por falar em dar o que falar, a última a aparecer nesse vídeo é a Anaís. E por meio de outra mensagem criptografada, ela cita que a Penny tem seguido e stalkeado o Giblet pela escola. Aquele Gumball verde. Esse personagem, assim como os Lactides, surgiram no mundo do Gumball. E a Penny provavelmente tá tentando ir atrás de respostas. Por último, mas não menos importante, no último frame desse vídeo, a gente tem acesso a essa imagem. Ela não faz muito sentido, mas pode ser importante. Então ela vai direto pra gaveta de evidências. No vídeo seguinte, na prévia dele, a gente consegue ver todos os membros ou chorando ou tristes. E quando a narradora vai citar o Mutano, a voz dela corta. E a gente consegue só ouvir músicas. Tá, eu acho que a gente já sabe exatamente o que rolou. Mas vamos ter certeza antes de sair falando que o Mutano... No final desse vídeo, a gente ainda tem mais uma frase criptografada. Basicamente, se trata de uma fala do Cyborg, onde ele fala que o Robin tá sumido em prol do laboratório dele, onde tá... Deixa eu ver o que tá escrito. Robin sumiu por tipo 3 dias e ainda nada do Mutano. Hoje à noite, eu e a Estelar vamos procurar pelo laboratório se encontramos alguma pista. Nessa mesma frase, o Cyborg também cita que tanto ele quanto a Ravenna vão descer no laboratório do Robin pra ver o que tá rolando. E bem no fim desse vídeo, a gente consegue mais uma imagem que não faz sentido. Mas se a gente juntar ela com a outra que a gente tem, que é parecida, bum, uma frase. Cuidado com a flor violeta. O que é importante dessa frase é que, se vocês notarem, o Violet Bloom da frase tá sublinhado. Isso porque Violet Bloom é a senha daquela pasta zip que a gente conseguiu. E dentro da pasta, a gente consegue uma manchete do jornal de Elmore. E lendo esse jornal, a gente consegue descobrir o que aconteceu com a Penny e com a família dela. O que rolou é que o pai da Penny tem sido visto vagando pela madrugada por Elmore. Só que isso é impossível. Simplesmente porque Patrick Fitzgerald tá morto. A sua vida foi tirada num triplo homicídio que levou a sua esposa e a sua filha mais nova. Pra ter certeza que não tinha nada sobrenatural rolando, a polícia exumou o corpo dele. Abriram a cova dele pra ter certeza que ele tava lá, enterrado, sem vida. E ele de fato tava lá. Ou seja, a gente tem um imitador por Elmore se passando pelo pai da Penny. E detalhe, esse clone do pai da Penny tá sendo associado pela polícia a uma série de desaparecimentos que estão acontecendo por Elmore. Pra quem não entendeu o que tá rolando, a gente recebeu um chamariz naquele espectrograma que algo tinha rolado com o
pai da Penny. E agora a gente descobriu que foi com toda a família dela. Lactide. Foi o Lactide que fez o triplo homicídio. E depois de fazer, a criatura tomou a forma do pai dela pra fazer mais vítimas. A gente viu a mesma coisa acontecer com o Gumball. O East é o seu clone do mal. E como a gente viu lá no começo do vídeo, ele queria pegar o Gumball, tendo a casa dos Watterson como seu local favorito e etc. A criatura é bem mais sádica do que a gente pensava. Portanto, se derribará a casa, e suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. Levítico 14:45. Eu não sei porquê, mas esse versículo bíblico tá aqui. Interpretações podem comentar à vontade. No vídeo Será seguinte... que alguém comentou? Vamos ver. Não sei se tu notou, IP, mas Brandon Miller é pra... Ah não, pera. Na moral, errei demais. Esse versículo de Levítico se refere a um tipo de praga que assola uma casa, tornando-a impura, e aquele que entrar na casa, mesmo ela estando fechada, também estará impuro. Ah, é isso. É isso. Vai ver os feriados favoritos dos Jovens Titãs. Pois bem, a coisa importante tá lá no final do vídeo. Isso porque quando vão mostrar o feriado favorito do Mutano, a gente vê uma conversa fora da série, uma quebra da quarta parede. Nesse vídeo a gente tem uma conversa da pessoa que posta esses vídeos com a pessoa que os cria. A conversa é basicamente a pessoa que posta o social media se recusando a postar uma parte desse último vídeo que a gente viu. A gente viu uma versão censurada dele. Segundo esse social media, esse vídeo é extremamente inapropriado pro público deles. Outra coisa citada pelo social media é que ele sabe que o criador desses vídeos está acessando uns arquivos que ele não deveria. E ele deixa bem claro que se ele não fizer conteúdos mais claros daqui pra frente, se a próxima leva de conteúdo não for mais clara, eu vou mandar diretamente para o Sr. Miller. Vai passar tudo para uma pessoa chamada Sr. Miller. Ok. Pelo que eu entendi, a gente tem 3 cabeças comandando o 1-2-3 Showtime aqui, o perfil. São eles o tal Sr. Miller, que é tipo encarregado, que provavelmente é o Brandon Miller, e mais uma pessoa que tá postando eles, que é a pessoa que escreveu essa mensagem, o social media. Aparentemente, a pessoa que escreveu essa mensagem sabe que quem tá criando os vídeos tá vacilando. E se a pessoa que tá criando os vídeos não parar de vacilar, ela vai ser caguetada pro Sr. Miller, que é meio que o Big Boss da parada. Pelo menos foi o que eu entendi. Nessa mensagem também tem um link pra um vídeo do YouTube não listado. E acessando ele, a gente cai no exato vídeo que a gente acabou de ver, porém contendo a parte que foi cortada. Lembra que o Cyborg e a Ravena tinham falado que eles iam ir no laboratório do Robin? Eles iam lá ver o que tá rolando? Então, eles foram. E foram com uma tropa lá embaixo. Tudo pra dar de cara com o óbvio. Eita. Perdeu a vida. A Ravena já tava aqui embaixo. Em algum momento ele foi trazido também. E muito provavelmente ela fez isso com ele. A Estelar se sente culpada por isso. A Terra jura vingança contra o Robin. A Jinx tenta usar da calma e da razão. Mas já é tarde. A Terra sai dali batendo porta. O Mutano perdeu a vida, e isso foi culpa do Robin que não ouviu ele. Se eles tivessem pegado o livro da Ravena, talvez as coisas fossem diferentes. Nesse mesmo canal a gente ainda vai ter mais 2 vídeos, sendo um deles o momento em que o clone do Mutano, o Gant, é criado, e a gente também tem a provável única footage do East. Só pra recapitular, East é o clone do Gumball que tá infectado com Lacticide. Pois bem, quem tá falando e gravando é a narradora da série inteira, que a gente não faz a menor ideia de quem é. Não se preocupe. Isso tá tudo bem. Ô, propaganda de novo. Gravando é a narradora da série inteira, que a gente não faz a menor ideia de quem é. Não se preocupe. Tá tudo bem. Ok, agora a gente vai pro último vídeo postado até o momento. E o vídeo vai mostrar os filmes favoritos dos personagens de Gumball. Mas o que realmente importa é que no momento que o João Banana vai mostrar o seu filme favorito, a gente vai ter acesso a uma conversa da Anaís com o próprio João Banana. E nessa conversa fica claro que a Anaís e o Giblet, essa conversa deixa claro que eles dois viraram amigos. E pausa pra falar algumas coisas. Essa série não explicou um monte de coisa que não estão fazendo sentido. O Gumball tem 2 clones, enquanto o Mutano e o Cyborg só tem um. No caso do Gumball, a gente
gente tem o East e o Giblet. O Mutano tem o Gant. E o Cyborg tem o Cyborg 2. Desses 3 clones, somente o East é do mal. Ok. O que é o Cyborg 2, o Gant e o Giblet? A Ana está em perigo andando com o Giblet? É estranho, porque esses personagens parecem totalmente inofensivos. Eles sequer parecem propagar a infecção do Lactite. Isso se esses 3 tiverem alguma relação com isso. Eu só queria levantar esses pontos porque eles não fazem sentido pra mim, não devem estar fazendo sentido pra ti, e infelizmente vão continuar não fazendo sentido. Aparentemente o Giblet, o Cyborg e o Gant convenceram a todos que eles são só clones do bem, mas eles não convenceram uma pessoa. Nessa conversa, o João Banana vai chamar a Anaís e o Giblet pra sair, mas por conta dos desaparecimentos que estão tendo por Elmore, a Anaís e o Giblet precisam voltar pra casa antes do anoitecer. Só um minuto, galera, que eu vou em um vídeo de outro youtuber, no caso do Dashkawa, que se eu não me engano ele lê o que tá escrito aí pra vocês. Então bora lá, que eu ainda que não tá dando pra ler direito porque fica mexendo aí não dá. Então bora lá. Estou aqui no vídeo da Ishikawa e eu vou colocar também o canal dele na descrição. Cadê? Deixa eu procurar aqui que vai estar por aí. Aí, pronto. Bob continua Screen 2, mas talvez no próximo fim de semana. E Anaís e outro personagem. E pra contexto geral, Anaís virou amiga de Giblet e eles constantemente saem juntos. Desculpe, eu não posso. O Giblet e eu vamos ver The Screen 2, mas talvez no próximo fim de semana. Ah, entendi. Você e Giblet gostariam de ir no shopping depois? Desculpa, temos que voltar antes do pôr do sol. Minha mãe tá assustada com todos os desaparecimentos acontecendo. Mas são 2 bairros inteiros de distância. Eu não sei. As coisas estão ficando assustadoras aqui também. A senhora Gato continua encontrando pombos mortos deixados em sua varanda. Isso é horrível. Imperdoável. Ela adora aqueles pássaros. Os alimenta todas as manhãs. O mal está se espalhando por Elmore. Os responsáveis vão sofrer o que merecem. Anaís ainda não percebeu. Agora bora voltar pro vídeo do Will Whip. Se vocês quiserem que eu reaja também do Dashkawa aqui no canal, comenta aí. Então bora voltar. Voltei. Nessa conversa, o João Banana vai chamar a Anaís e o Giblet pra sair, mas por conta dos desaparecimentos que estão tendo por Elmore, a Anaís e o Giblet precisam voltar pra casa antes do anoitecer. E por mais que pareça de boa ficar na rua até mais tarde, não é. Afinal, tem uma aura pesada pairando sobre Elmore. Pombos têm aparecido sem vida pela casa de alguns moradores de lá. E apesar da Anaís não enxergar o peso 100% disso tudo, o João Banana enxerga. O mal tá se espalhando em Elmore. Os responsáveis vão ter o que é deles. Por meio dessa conversa, a gente descobre que a Anaís e o Giblet vão ver um filme. E ainda nesse vídeo, a gente consegue um link pra mais um vídeo não listado no YouTube. E nesse vídeo a gente vê um momento em que os dois se encontram na casa da Anaís. E, bom, o Giblet trouxe pra Anaís uma carta que foi colocada no armário dele. E ele não sabe nem o que significa e nem quem colocou ela lá. A carta tá codificada com aquela cifra de emojis. E traduzindo eles, a gente tem a frase: "Você não pertence aqui. Eu sei." O que você tá escondendo? Lembra que eu falei que o Cyborg 2, o Gant e o Giblet não conseguiram enganar uma pessoa apenas? A gente tem a frase: "Você não pertence." Fez barulho aí, não deu pra escutar direito. Vou voltar. Eu sei. O que você tá escondendo? Lembra que eu falei que o Cyborg 2, o Gant e o Giblet não conseguiram enganar uma pessoa apenas? Essa pessoa é a Penny. A Penny, que teve a sua família destroçada por uma criatura que, depois de acabar com todos, virou um clone do seu pai para trazer a desgraça a mais pessoas, infectando e dando sumiço com elas. Essa Penny, que viu seu pai ser clonado, que viu algo idêntico ao seu pai fazer coisas horríveis, vocês acham mesmo que ela vai deixar outros clones andando por aí sem fazer nada? Ela vai fazer, e ela vai começar pelo Giblet. E a gente vai descobrir como isso vai se desenrolar quando o criador resolver postar mais partes desse ARG que tá parado há mais de 2 meses. Inferno! Meus amigos. E ele voltou a postar. Então bora lá pra parte 2 que está aqui. Que foi postada 9 dias atrás. Que é One Two Three Showtime, a segunda temporada. Ô, propaganda de novo. Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Eu conto com a tua ajuda. One Two Three Showtime, o provável tema mais aleatório que eu já trouxe pelo canal, pelo simples fato dele parecer ser totalmente sem pé nem cabeça. É curioso que, apesar de ser extremamente sem nexo, One Two Three Showtime se mostrou um dos arcos mais complexos e interessantes que eu já trouxe pra esse canal. E no último vídeo que eu trouxe sobre, a gente viu em torno de 20 vídeos. E de lá pra cá foi postado a incrível quantidade de 2 vídeos. Mas eu tô fazendo um vídeo sobre porque a gente já tem coisa pra debater. Eu acabei deixando algumas coisas em aberto
aberto naquele meu primeiro vídeo. Lacunas que eu quero fechar nesse aqui. Lembrando que a melhor experiência sempre vai ser no perfil oficial e o arroba tá aí na descrição. Ah, Ip, mas só tem 2 vídeos lá. Calma, meu querido. Somente com esses 2 vídeos a gente já conseguiu descobrir e solucionar muito Deu o que é 25 de minutos fato de vídeo, 1, então. 2, 3 Showtime. Dos favoritos dos membros da EWIP Corp. No caso, Corporation. 1, 2, 3 Showtime, EWIP, Tá, vai ter que Lexmith, rolar alguma uma coisa assim. recapitulação pra conseguir explicar tudo pra quem tá perdido. Oxi, Olá, meus amigos. Não me esperavam vir por aqui, Quem né? que é esse Pra cara? quem não me conhece, eu sou o Bourik e o seguinte, 1, 2, 3 Gente, Showtime desculpa, se mas eu trata nunca de vi o um canal dele. local que nós temos um pequeno fã-clube se distorcendo em coisas, no mínimo, curiosas. Mas como assim, Bourik? Curioso. Bom, vocês sabem o que significa headcanon? Headcanon é basicamente quando um fã Um tipo de evento é que completamente real, canônico, verdadeiro, mas só na cabeça da pessoa. acha algo e torna aquilo como verdade. Pois bem, 1, 2, 3 Showtime é um perfil de headcanons de personagens de alguns desenhos. Nesse perfil a gente vê o Ademir do perfil dizendo quais são os filmes favoritos de cada personagem, qual o lanche preferido de cada personagem, e assim vai, passando por Teen Titans Go, The Loud House, O Incrível Mundo de Gumball, e em cada vídeo uma coisa estranha acontece. Personagens que não existem começam a aparecer em ambos os 3 desenhos. E é por meio desses personagens e por meio de algumas coisas escondidas nos vídeos que a gente entende que uma história muito maior está sendo contada. Em resumo, no meio dos vídeos, vários personagens novos vão aparecer. East, que é um clone do Gumball, Giblet, que é outro clone do Gumball, Gant, que é um clone do Mutano, alguém chamado Brandon Miller e uma criatura chamada Lactite. Não demora muito pra gente entender que tem uma infecção rolando. E a fonte dessa infecção é o tal Lactite. Esse East, que é uma cópia do Gumball, tá infectado. A Ravenna, mais pra frente, também se infecta. E o Mutano, que só tava tentando proteger e ajudar ela, acaba se... Se você reparar aqui o olho dele, a cara dele já tá meio esquisitinha. Se você reparar o olho dele, tá com os detalhes roxos. É bom prestar atenção nessas coisas. infectado também. A partir daqui, 2 coisas vão rolar, tanto em Teen Titans quanto em Gumball. No mundo dos Jovens Titãs, o Mutano infectado vai acabar perdendo a vida por conta da irresponsabilidade do Robin. Ele, que é o líder dos Jovens Titãs, preferiu ficar testando a infecção da Ravenna e os avanços dela do Mutano, ao invés de tentar curar logo os 2. E no momento em que estamos na história, a gente não sabe onde tá a Ravenna e o Mutano tá sem vida. Indo pra Gumball, a Penny é uma das únicas personagens que tem noção exata do que são os Lactites. Ela sabe do East e o que ele é, e também sabe do Giblet. Ok, não fica claro o que são os Lactites, mas o que a gente sabe é que quando eles infectam alguém, eles tiram a vida e clonam a pessoa para fazer mais vítimas na pele dela. E por meio de um arquivo zipado, a gente descobre que o Lactide fez isso com o pai da Penny. E no momento em que estamos da história, a Penny tá tentando atacar o Giblet. O Giblet até então parece ser inofensivo. Ele é apenas um clone do Gumball, mas ele não parece ser do mal como o East, assim como o Gant é um clone do Mutano, mas ele também é do bem. Mas pra Penny, que viu o próprio pai, mãe e irmã perder a vida para um Lactide, ela meio que não vai deixar barato pro Giblet não. E é nesse ponto da história em que estamos. Esse resumo foi bem longo e talvez um pouco confuso, mas eu espero que tenha dado pra entender tudo. É isso, bom vídeo. Obrigado, Brick. Não se preocupem que sempre que eu precisar recapitular alguma informação com o vídeo já andando, eu vou recapitular. Eu quero começar essa parte 2 já resolvendo uma charada que eu deixei em aberto na primeira parte do meu vídeo. E pra resolver ela, a gente precisa voltar no vídeo onde é mostrado os feriados preferidos dos Jovens Titãs. Lá naquele vídeo a gente vai acabar vendo uma conversa interna dos moderadores desse perfil. Pois bem, essa conversa é entre alguém chamado Liam falando com a pessoa que cria esses vídeos. Errado, eu preciso corrigir uma coisa já aqui de cara. No meu primeiro vídeo eu falei que o Liam era o moderador e ele tava dando esporro na pessoa que faz os vídeos, mas na verdade é ao contrário. O Liam
é a pessoa que faz os vídeos e ele tava tomando um esporro. Tinha alguém bravo com ele porque ele tava fazendo vídeos muito pesados pro perfil Anti-3 Showtime. É basicamente assim, uma pessoa... Qual que é a lógica? Botar que a Penny gosta de fentanil como comida e não deixar... Não que eu tô querendo dizer que era pra deixar colocar o Mutano morto, mas também... Mas qual que é a lógica de deixar o vídeo falando que a Penny gosta de fentanil? Tá... dona do Então tá, perfil né? Anti-3 Showtime contratou 2 pessoas pra fazer esse projeto. O Liam é o cara que cria os vídeos pro perfil e a outra pessoa que não tem o nome revelado é encarregada de É postar calvo. esses vídeos no perfil. Ela postando. Tá calor. Nessa conversa, a gente vê alguém irritado com o Liam, a pessoa que cria os vídeos, justamente porque ele tá fazendo vídeos pesados demais. O vídeo que eles estão se referindo naquela conversa era o vídeo em que o Mutano perdeu a vida. Ele foi censurado, mas a sua versão sem censura foi upada no YouTube. No diálogo, a pessoa cita que se esse Liam não entrar na linha, ele vai ser caguetado por Sr. Miller, o patrão deles. E bom, o nome do patrão é Sr. Miller, e eu não sei como que eu não me liguei, mas qual que é o nome do personagem aleatório que surge no meio dos vídeos? Brandon Miller. Brandon Miller, que aparece no meio dos vídeos de forma aleatória, e o Sr. Miller, que é o patrão da One2 Showtime, são a mesma pessoa. Eu realmente não sei como é que eu não me liguei disso na primeira parte, porque, tipo, esse Brandon Miller aparece em todo o vídeo a nada. A gente não sabe por que ele aparece e nem o que ele tem a ver com a trama. Mas quando a gente tem a informação de que ele é o criador e dono de tudo, essas aparições dele ganham uma outra ótica. Vamos manter isso em mente e vamos pros novos vídeos. Sendo o primeiro, a comida preferida dos jovens titãs no dia... Comida favorita de ação de graças dos personagens de Jovem Titãs em Ação. de ação de graças. Que específico. Nesse vídeo, todo mundo vai ter como comida preferida algo normal. Mas o que a gente pode notar é que a Estelar tá triste e o Cyborg também, muito devido ao que rolou com o Mutano e a Ravena. Tudo por culpa do Robin. E falando nele, quando a gente olha pra ele, dá pra notar que o bichinho tá com uma expressão estranha, meio incomodado, cara de quem tá E por que ele tá sem a máscara? cansado ou apavorado, e ele tem motivos de sobra pra estar com essa feição. Ele trancou a Ravena infectada com os lactídeos no laboratório e prendeu um Mutano no quarto dele, mas depois de levar o Mutano pro mesmo laboratório que tava a Ravena, ela acabou tirando a vida do Mutano. E isso é culpa do Robin. Tem que ficar com essa cara de inquieto mesmo. E o próximo a aparecer é o Mutano? A sua refeição preferida é roxo? Uma 32. Ô, propaganda de novo! Chegamos ao fim. É a quinta vez já! Tá, muita coisa pra se analisar. Ai, eu adoro quando tem um arguezinho pra resolver. Em vídeos anteriores, ficou mais do que confirmado que sim, o Mutano perdeu a vida. Falar que foi pra Ravena é uma suposição, mas não tem outro jeito disso ter rolado. O ponto é que o Mutano se foi, mas agora ele voltou, ele tá igual, mas ainda tá diferente. E exatamente como o Whist e a Ravena infectada, esse Mutano tem um olho levemente roxo. O que Então, quer dizer que ele tá infectado com lactide. Mas essa não é a única cor que vai chamar a isso atenção que da eu gente falei. nesse vídeo. Isso porque, como vocês viram, apareceu na tela algumas cores seguidas de alguns sons numa ordem estranha. Tá mais do que claro que tem algum meme maker aqui. Fora que, antes de tocar essas cores, a gente conseguiu ver algumas escritas no glitch da tela. Tá, vamos por partes. Eu vou começar por aquele código que apareceu no glitch. SYS Decode Tokens. E uma série de números. Essa sequência de números estão codificando alguma coisa. E a codificação é a sigla de ASCII. E traduzido a gente tem o meu maior medo. Um link. É meu medo no caso porque eu nunca confio em links externos. Inclusive, obrigado aí, Luiz Dubs, que me ajudou. Luiz Dubstar. Ele que acessou os links pra mim. Então, se tinha vírus, tá com ele. Não tá comigo. Mas calma, antes de ver esse link aqui, vamos ver aquelas cores. No final desse vídeo, também pisca na tela uma sequência de cores com alguns sons agudos e graves. A
Amigos, tudo isso que vocês leram até aqui do vídeo, eu escrevi em papo de 1 horinha tranquilamente. Mas eu tô há mais de 3 horas tentando resolver o que é essas cores e números, e eu simplesmente não consigo. Ah, Ipe, por que tu simplesmente não pega a resposta? Então, quando eu faço um vídeo e eu não consigo resolver um enigma, eu vou lá e pego a resposta. Só que mesmo com a resposta, eu tento fazer uma engenharia reversa, pra pelo menos explicar pra vocês como que a comunidade chegou nessa resposta. E aí que tá, as tais respostas que a internet achou não fazem o menor sentido. Eu peguei todas que eu achei e fui fazendo breakdown, e todas davam errado, não funcionam. Eu até pedi pro ChatGPT tentar resolver com todas as pistas que eu tinha, e ele até chegou numa resposta que talvez faça sentido. Eu não vou nem tentar explicar como ele chegou nessa resposta, porque ele literalmente me entregou um TCC na página e no final é a resposta. O ponto é que a resposta faz sentido. Depois de usar 300 formas e decodificações, desse trecho das cores e dos sons, ele chegou na frase Echo Circuit Watchgate, ou portão de vigilância da Echo Circuit. Agora vocês me perguntam, o que é Echo Circuit? Então, lembra que nesse mesmo vídeo, resolvendo aquele código ASCII, a gente conseguiu um link? Esse link era para echocircuit.org, a empresa dona de toda a 123 Showtime. Ecocircuit. Eu aposto que vocês não estavam prontos pro quanto esse negócio ia escalonar. Quando a gente entra, Ecocircuit é um site com design suspeito. Mas vamos ignorar isso, ligar o antivírus e dar uma explorada. Quando a gente olha no canto superior esquerdo, fica claro que a gente tá lidando com uma empresa de IA. E quando a gente para pra ler a aba de sobre nós, isso fica ainda mais claro. Missão. Aqui na Ecocircuit, a nossa missão é desenvolver sistema de IA inovadores, que moldarão a próxima era do conforto. Da arte ao entretenimento. Estamos criando modelos pioneiros capazes de simular relações complexas e gerar mundos imersivos e emocionais que crescem e evoluem em uma escala sem precedentes. Ok, isso aqui já foi bastante revelador. Criação de mundos, Jovens Titãs, Gumball. Vamos continuar. Indo na área de produtos desse site, a gente consegue ver exatamente o que eles estão criando e ofertando. No total, a gente tem 4 produtos. São eles Opal OS, Ela, Circuit Sync e, claro, o 123 Showtime. E eu vou explicar cada um pra vocês. Opal OS é um sistema de ambiente. É uma IA que promove o conforto pra casa toda. Lembra daquele episódio de horror dos Simpsons, onde eles colocam uma IA na casa deles? O Opal OS é basicamente isso. Essa IA consegue ajustar a iluminação, o ambiente e até o som ambiente da casa, pra deixar ela mais confortável para dormir, trabalhar e etc. Opal, apague a luz. É uma IA feita para conforto especificamente. E eu não faço ideia de como que isso se encaixa com o que a gente já viu até aqui. Essa era mais uma coisa que eu acredito que seria integrada à casa. Eu não tenho certeza disso, simplesmente porque a gente não tem uma descrição sobre ela. Pelo menos não uma completa. A única coisa que a gente sabe sobre esse produto é que ela seria um algoritmo que iria aprender a ler emoções e linguagem corporal. Essa IA chegou a ser lançada, só que por algum motivo ela foi descontinuada pela Ecocircuit. Segundo eles, a pesquisa em andamento torna necessário que mudemos de foco. Não podemos compartilhar detalhes adicionais sobre o Ela ou as circunstâncias que levaram à sua desativação nesse momento. Ok, isso é um pouco suspeito. Curioso que no site, nessa parte, a gente tem um botão escrito Experimente Agora, só que tá indisponível. Até agora, a gente viu uma IA que controla a casa e uma que lê emoções e linguagem corporal, sendo que essa foi desativada por um motivo que não foi revelado. Eu tô começando a querer enxergar algo, só que é algo que não se conecta com o 123 Showtime. Antes de tentar montar uma teoria final, vamos continuar. Circuit Sync. Essa é outra IA, mas ela é totalmente focada no ramo empresarial, mais especificamente na área financeira, e eu sei que isso não faz o menor sentido. A Circuit Sync é uma IA que iria trabalhar totalmente na área de pagamentos de uma equipe. Essa IA iria fazer uma divisão automática, pagando quem tem que pagar e reservando o valor que ficaria para a empresa que contrata os seus serviços. Eles se descrevem da seguinte forma: o Circuit Sync é a ferramenta organizacional perfeita para equipes de contabilidade que buscam aumentar a eficiência e a precisão. Tá, eu já desisti de tentar ligar essas IAs com o 123 Showtime, mas talvez eu nem precise. Talvez uma coisa não tenha nada a ver com a outra, até porque o quarto e último produto da Ecocircuit é o próprio 123 Showtime. E lendo a descrição, a gente nota que tem algo de errado rolando. A grosso modo, o 123 Showtime é um experimento. Afinal, tudo, e eu repito, literalmente tudo que a gente viu foi gerado por uma inteligência artificial criada pela Ecocircuit. Era por isso que a gente via personagens que não existem em narrativas um pouco
confusas. Essa empresa criou o Untitled Showtime com o único intuito de ver como esse conteúdo gerado artificialmente soava pro público jovem. Era por isso que eles usaram personagens e desenhos conhecidos, pra ver como o público ia comprar essas narrativas. Afinal, eles estão criando um produto. Mas é aí que vem a parte estranha. Nessa descrição também fica muito claro que a ideia deles era soltar apenas conteúdo seguro. Eles também citam que, se necessário, existe uma revisão humana por trás, justamente para ter certeza que o conteúdo que eles estão publicando é seguro para todo mundo. E nisso entra a parte estranha. Lembra da conversa do social media com a pessoa que faz os vídeos, o Liam? A pessoa cita que os vídeos estavam ficando pesados demais. Isso é dito logo quando a gente vê um mutano perder a vida. Por que que o Liam, que é a pessoa que faz os vídeos, ele que opera a IA, tá desobedecendo ordens, tá fazendo vídeos pesados? Eram para todos os vídeos serem seguros, mas a gente foi desde o triplo assassinato da família Penny até a brutal morte do Mutano. Isso de um vídeo pro outro. Juntando essas pecinhas, mais o fato da outra IA deles, ela, ter sido desativada, fica subentendido que a EcoCircuit não sabem muito o que eles estão fazendo no ramo das IAs. Ainda nesse site a gente vai ter uma área de login e uma área de suporte. Aparentemente mais nada pra ver. Isso tudo ainda tá muito abstrato pra mim, mas eu vou teorizar aqui um pouquinho. A gente tem uma IA que controla o ambiente da sua casa, uma IA que lê as suas emoções e uma que cria um programa somente pra ver como a juventude interage com ele. Quando a gente junta essas três coisas, me parece muito que eles estão tentando emular algo. Tipo, eu vou arrumar o ambiente e estimular essa pessoa visualmente com o programa. E então eu vou ler as emoções e expressões físicas pra colocar isso num banco de dados, sabe-se lá pra quê. Eu só consigo ver essas informações sendo usadas pra marketing. Entender de sentimentos, o que agrada e o que não agrada, isso é o básico do marketing. Essa minha teoria faz sentido, só que ela cai totalmente por terra quando a gente lembra da outra IA. Eles também têm uma IA totalmente voltada pro financeiro de uma empresa, e isso é totalmente desconexo com o resto que eu já forcei pra conseguir conectar. Enfim, a gente ainda tem um último vídeo pra ver. As luzes favoritas dos personagens de Gumball. E realmente tá ficando cada vez mais específico. Me siga no Instagram, quase 400 mil seguidores. Me siga no Twitter, quase 100 mil seguidores. Oxe, ah! De novo. Esse vídeo que a gente vai ver segue o padrão dos demais. Os personagens mostram as suas luzes preferidas e alguns são estranhos. Tipo o Giblet, que a sua luz favorita é luz noturna, mas quando a gente olha a foto tem isso, não sei. Tem também esse cara, que a luz favorita dele é uma lâmpada que ele come. A luz favorita do Brandon Miller são várias lâmpadas comuns e a da Penny é a quebra da Matrix. No topo da imagem dela a gente pode ver algo escrito como luz de Galamec. Pelo menos é o que eu acho que tá escrito. Pelas minhas pesquisas, Galamec não é absolutamente nada. Eu até achei que pudesse ser Galamoth, que é um personagem de Castlevania, mas também não faz o menor sentido. O último a aparecer nesse vídeo é o Whist, e a sua luz favorita é uma lâmpada quebrada que tá falhando. E caso vocês não tenham notado, também tem o link da EcoCircuit ali embaixo da lâmpada dele. Tá, hora das análises. E a gente já começa no próprio Brandon Miller. Isso porque, se vocês prestarem atenção, antes dele aparecer na tela, o vídeo tem um corte e apareceu uma outra pessoa, que a gente pode ler o nome bem rápido. Liam Carter. Liam, que vocês sabem muito bem que se trata do criador dos vídeos, funcionário do próprio Brandon Miller. Eu acredito que isso tenha aparecido aqui só pra gente saber o sobrenome dele, porque por enquanto isso aqui tá meio que só largado. Indo lá pra cena da Penny, que apareceu ela dentro da Matrix, que ao invés de tá verde, tá dourada, nessa cena dela a gente vai ter mais um código na parte de baixo da imagem. E esse código é de uma cifra de César. Pegando cada uma dessas letras e voltando algumas posições no alfabeto, a gente consegue a seguinte frase: Now I see how wrong I was. Agora eu vejo como eu estava errada. E quando eu leio essa frase vindo da Penny, eu só consigo ligar isso ao Giblet. Pausa pro contexto. A Penny é uma das únicas personagens na série inteira que tem ciência dos Lactides, que são essas criaturas que tiram a vida e tomam a forma das suas vítimas pra ceifar outras. O que rolou foi que o pai, a mãe e a irmã mais nova da Penny perderam a vida pra um Lactide. E esse Lactide clonou o corpo do pai da Penny pra fazer mais vítimas por Elmore. Nessa série, o Gumball tem dois clones. O Whist, que é do mal e inclusive tentou dar um fim no Gumball, e também tem o Giblet. Só que o Giblet não é um Lactide, ele é só um personagem novo largado por Elmore porque sim. Inclusive ele virou amigo da Anaís até. Pois bem, lá na primeira parte, a Pomni
Lá na primeira parte, Pomni ele acreditava que o Giblet era um Lactide. E dado o trauma que ela carrega por ter perdido toda a sua família pra um Lactide, ela não ia deixar o Giblet solto por Elmore. E ela inclusive ameaça ele. Agora, essa frase vindo dela dá a entender que ela se arrependeu desse pré-julgamento, talvez. Sinceramente eu não sei, isso aqui tá confuso demais pra mim. Mas calma, ainda tem o Whist pra gente ver nesse vídeo. A luz preferida dele era uma luz quebrada. Mas essa informação vinha Isso seguida daí, de outro o jeito que tá piscando parece código Morse. link. ecocircuit.org/. Eu acredito que depois dessa barra precisava vir algo. Qual algo? Bom, aquela luz quebrada do Whist tá piscando em uma ordem muito específica, que é um código Morse, que traduzindo a gente consegue a palavra key, chave. Bota o key depois da barra no link e opa, sitezinho secreto. Sitezinho esse que se nomeia como Dica do Empregado. Junto disso, uma identificação de empregado e os números finais de uma senha. Nessa hora eu tava completamente perdido, sem saber pra que usar isso. Então eu comecei a rever tudo que eu já acessei pra ver se fazia sentido. E meus amigos, faz total sentido. No site da EcoCircuit, a gente tem uma área de login, lembra? e.clarksmm é o perfil e 461 é o final da senha. Se a gente tentar logar só com essas informações, não vai dar certo. Até porque a senha tá incompleta. E meus amigos, aqui eu quebrei demais a minha cabeça, porque eu simplesmente não consegui encontrar o resto da senha em lugar nenhum. E de novo, eu não gosto de só pegar a resposta. Se eu só peguei a resposta, eu gosto de fazer um breakdown pra conseguir explicar como que chegaram nessa solução. Quando eu finalmente desisti de tentar descobrir o resto da senha, eu peguei a resposta na wiki desse ARG, 158920, e somente então o número 461 que a gente pegou naquele site. Eu juro que eu perdi horas tentando descobrir como que acharam o 158920, mas eu simplesmente não consegui descobrir como que chega nesses números. Perdão, Selbit, eu não sou tão bom com enigmas. Selbit. Então, digamos que o editor aqui do canal Laximite, além de ser um ótimo editor, roteirista, apreciador da Nintendo e um cara que demora bastante pra postar vídeo, ele é uma pessoa muito atenciosa. É bem óbvio pra quem assiste que tem um padrão de cores rolando aqui, e isso aqui não foi jogado à toa, e eu não consegui descobrir o pra que isso servia. Pois bem, esses números escondem o tal início da senha que eu não encontrei, e pra solucionar isso, tu tem que pegar esse padrão de cores e ver qual cor representa qual número lá no vídeo de números favoritos dos personagens de O Incrível Mundo de Gumball. Era só tu pegar a ordem da cor que aparece aqui e ver qual número corresponde lá. Feito isso, tu conseguia o início da senha que eu não achei. Só deixando bem claro que quem notou isso foi o Murilo, meu editor, que me avisou, e eu tô gravando essa... Deixa eu ver o que tá escrito. Eu resolvi dar uma procurada em alguns em uns enigmas que tem no vídeo e tal. E sabe sabe? Sabe aquela senha do site de 9 dígitos que tu não conseguiu descobrir de onde veio os 6 primeiros? Eu descobri. Rata? Acho que eu posso chamar de rata. Enfim, valeu Murilo, continua com o vídeo aí. Botando o ID e a senha completa no login, a gente tem acesso a uma área do site dedicada apenas a funcionários da EcoCircuit. A gente não devia estar aqui, mas já que a gente tá, vamos dar uma olhada no que a gente encontra. Pera aí, gente, que eu vou pegar o Fox, que a pelúcia caiu. Peguei. Uhul. O Fox voltou. Voltando. Bom, essa pessoa muito provavelmente é justamente a pessoa que cobrou o Liam por fazer vídeos pesados naquela conversa que a gente viu. Eu acredito nisso por conta das coisas que a gente encontrou nesse site aqui. Fora que no print daquela conversa, no final dela, a gente pode ver que quem mandou assinou como Evelyn Clark. Nesse site a gente pode ver alguns chats que essa pessoa tava tendo com o Liam. Desde a primeira parte desse vídeo, a gente pode ver que o Liam tá vacilando no cargo dele. Tá fazendo umas burradas. Ele tava colocando cenas pesadas demais no Multiple Showtime. E a Evelyn tá ponderando ele pro Sr. Miller. As coisas erradas que o Liam fez, a gente descobre aqui nesse site, nas conversas. O Liam, além de estar fazendo vídeos muito pesados, ele também tá acessando arquivos da EcoCircuit que ele não podia. Arquivos que muito provavelmente ou são confidenciais ou são do ELA, a IA que lê emoções e que foi desativada. Eu acredito que a maioria desses arquivos confidenciais que o Leon tem visto sejam do ELA. Isso porque em uma das conversas a gente pode ver que aparentemente parte das implementações do ELA estão interagindo com o sistema de criação de mídia, que é o Antutu
Tree Showtime. Eu só não sei como que essa integração funciona. O Ela é uma IA focada em interpretar emoções e ler linguagem corporal. E sinceramente, isso aqui tá confuso demais pra mim, de verdade. Nessas conversas que a gente acha no perfil da Evelyn, a gente pode até ver que as aparições do Brandon Miller nos vídeos eram tipo uma piada interna, e que eles nem podiam interpretar Deixa eu ler o que tá emoções e ler escrito. linguagem corporal. E sinceramente, isso aqui tá confuso demais pra mim, de verdade. Nessas conversas que a gente acha no perfil da Evelyn, a gente pode até ver que essa... O Sr. Miller começou a aparecer no sistema. Eu acho que o Singer vai falar muito sobre isso. Emoji cascando o bico. Mas sério, nós deveríamos provavelmente remover isso antes que ele perceba. As aparições do Brandon Miller nos vídeos eram tipo uma piada interna, que eles nem podiam estar fazendo isso, mas aparentemente eles faziam. E as aparições dele nos vídeos realmente não serviam pra nada além de ser uma piada interna. Nesses diálogos também é citado um sistema que eles chamam de Singer, mas eles não vão muito fundo nisso, é meio que só jogar a informação que tem um sistema Singer sendo feito, mas não desenvolve. E também tem uma área inteira com diversos códigos para serem digitados num terminal. E, rapaziada, eu já tenho a minha interpretação final sobre isso aqui. Sabe quando tu tá vendo um ARG gigantesco que te leva pra vários locais diferentes? Sabem Julian and Friends, que eu já fiz vídeo aqui no canal? Então, o jogo Julian and Friends é uma grande ARG pra gente resolver. Só que no final desse ARG, a gente descobre que ele é só a pontinha de um iceberg de uma coisa muito maior. Julian and Friends era um ARG grande, era um mistério grande, mas não era o principal, ele era só parte de algo muito maior. Pois bem, toda essa história que a gente tá vendo é na verdade da EcoCircuit, e o 123 Showtime era só uma das paradas. EcoCircuit é uma empresa que tem criado IA, sei lá eu pra quê. Tem sim um mistério rolando aqui, focado nas tretas da empresa. O Brandon Miller e o Ela, que foi descontinuado por algum motivo que a gente ainda não sabe. Mas o 123 Showtime é uma das IAs, e apenas isso. Giblet, East, Lactides, essa lore é só uma lore feita por uma IA pra ver como a juventude interage com ela. O 123 Showtime é um pit stop, a pontinha de algo muito maior. E na verdade, quando a gente pensa assim, até passa a fazer mais sentido certos pontos da história. Tipo, os Lactides, os personagens clonados, o caso da família da Penny. São muitas informações colocadas que acabam gerando muitas emoções em quem tá vendo. E era justamente esse o objetivo. Metade das IAs da EcoCircuit são feitos pra emular sensações. E o Ela servia pra contabilizar tudo isso. Resta saber pra que isso ia servir. A gente tava dando foco pra só uma parte da história. O 123 Showtime não é o principal. Tudo isso que a gente viu é só uma pequena raiz da grande árvore que é o EcoCircuit. Eu acredito que vai ter muita gente desapontada com esse final, mas é o final que a gente tem. Amigos, eu só vou trazer mais vídeos desse tema aqui no canal, se for o último vídeo. Eu vou acompanhar o perfil porque eu amo esse ARG e quero trazer ele concluído aqui com vocês. Mas eu vou tentar botar o pé no freio pra trazer uma finalização no próximo vídeo desse tema pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amigos, mandem ideia de vídeo aqui nos comentários, eu tô precisando bastante. Eu vou ler todas as ideias que vocês mandaram, eu sempre acabo lendo. Se inscrevam aqui no canal pra gente alcançar a tão sonhada marca de 2 milhões, tá muito pertinho. E se possível, me segue no Insta, a gente tá com quase 400 mil lá. Muito obrigado por isso, gente. Muitíssimo obrigado por estar vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Então, vão lá na descrição que eu vou botar o nome dos canais mencionados. Do Dashikawa, que eu peguei o trecho lá que ele leu a carta. Não, as mensagens. O do Luiz Dubs e do Euip, que vai estar na descrição. Então, até o próximo vídeo. Falou e tchau. Se vocês quiserem que eu reaja mais vídeos do Euip, comenta aí.